Olá, senhores. Esse é o vídeo 165. Vamos falar um pouquinho dessas doenças que também vêm lá das trevas. Informações novinhas. Bem, como já foi dito, nós mesmos fabricamos as nossas doenças devido à negatividade, né? Que nós temos nos pensamentos. Então, nós geramos uma energia densa, uma energia negativa, a qual, por sermos co-criadores, a qual se transforma em doenças. Nós mesmos fazemos com que fiquemos doentes, a maioria das vezes. Não é que seja sempre assim. Lógico, há doenças que nós pegamos, há doenças que é provocada por remédios que nós tomamos. É aquele remédio que faz bem a uma coisa e faz mal a outra, né? Então, também tem isso. Mas, hoje, nós vamos falar dessas doenças das trevas, que vem lá do abismo. Bom, a pessoa, ela produz esses vírus, essas larvas astrais, e outra, vamos dizer, outra bicharada, né? Vários tipos, né? Embriões, vários tipos de vírus. E o exemplo da pessoa promíscua, a pessoa promíscua, ela produz, vamos dizer, diversos tipos, né? De larvas, bactérias, vírus, devido à promiscuidade, porque hoje você, quem não sabe o que é promíscuo, hoje você vai com um, amanhã vai com outro, e às vezes vai com pessoas já que têm doenças, né? Passa para ele, aí falece. Aí vai lá para as trevas, porque se comportou dessa maneira. Para esses lugares que as pessoas vão, que são negativas, porque isso é negativo, né? Também. Lá mesmo tem, tá repleto, né? Tem esses vibriões, essas larvas, esses vírus, todo tipo de vírus. Vou dar alguns exemplos dessas doenças. Não anotei tudo, mas alguma coisa. Então, nós encontramos lá candidiase, vírus, sífilis, desculpa, uma coceira ao nariz é alergia, cancro, né, câncer, giardia. Bom, e uma infinidade de doenças que a promiscuidade causa e porque o câncer, ele tem dois tipos, né? Tem um que é de vírus e tem outro que não é. Hoje eu estou gravando de manhã, e de manhã eu sempre fico assim, espirrando de alergia. E o que é que acontece com esse pessoal? Quando há uma limpeza com o tempo, depois que esses seres sofrem muito, depois há um certo tempo em que os amparadores vão lá, resgatam e fazem a limpeza. Geralmente quem faz essa limpeza são os Exus e as pombagiras juntos, fazem essa limpeza nos espíritos, com uma técnica extraterrestre, porque os extraterrestres, eles trabalham juntos com o que a gente chama de espiritualidade, né?
porque as pessoas não entendem que é uma coisa só, mas sempre se separa, né? Porque os extraterrestres também são espíritos, gente. São chamados assim porque não estão aqui na Terra, são de outro lugar. Se a gente estiver, por exemplo, em Marte, estamos morando em Marte, né? Aí vai um da Terra para lá, numa nave. Aí o que a gente vai dizer? Tem um extraterrestre aqui, mas é da Terra. Então isso fique bem se entendido, né? Bem claro para as pessoas entenderem. Bom, então, esses espíritos às vezes têm mais de uma doença. As mulheres, né? E homens, quer dizer, espíritos promíscuos, tanto as mulheres como homens. Promiscuidade também não é no seres etéreo, é no ser homem, que é homem, e mulher, que é mulher. Promiscuidade também há nos seres que escolhem transar com o mesmo sexo igual. Por exemplo, uma mulher com outra mulher, mas ela é promíscua, então ela vai com várias mulheres, hoje uma, amanhã outra, etc, 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 etc. Homem também, um homem que escolhe ter sexo com outro homem, mas que ele não tem seu parceiro certo, né? Vai com hoje, amanhã vai com outro, ou daqui a 3 dias vai com outro, não tem, não vive, vamos dizer, como uma família. Pode não ser casado por papel, todas as pessoas, todo esse tipo de pessoas não são casados pelo papel, pela igreja, mas vivem juntos. Então, quer dizer, não vivem como uma família, né? Às vezes tem até se juntam mais de um, né? Então, essa promiscuidade ele leva a essas doenças, tanto aqui como do outro lado. Bom, então, como eu estava dizendo, os seres que trabalham com isso, escolheram trabalhar com isso, de retirar. Puxa, formiga meu computador, se entra no meu computador, hein, gente? Estraga meu computador. Não devemos matar as formigas, mas aqui no caso, né? Aqui no caso. Eu não sei se eu matei, eu sei que eu botei lá pra fora. Uma formiguinha, 2 formiguinhas. Então, mas como a quantidade desses vibriões, dessas larvas, desses vírus, dessas bactérias é imensa, por quê? Porque toda a vida aqui, nesta dimensão, essas pessoas não fizeram outra coisa senão isso. Então, às vezes, não é possível retirar todas essas larvas, essas bactérias, esses vírus. Mas está na hora de reencarnar. Então, vai lá para o laboratório, ser preparado para voltar a reencarnar. E aí o que acontece? Esses seres, esses espíritos, trazem com eles parte dessas doenças. Vírus correspondentes, por exemplo, ao AIDS. Deixa eu até anotar aqui que eu esqueci isso. Espera aí. Vírus correspondente ao cancro, a sífilis, etc, etc. Lógico que a criança nasce, aqueles ainda não está desenvolvido, mas quando chegar a uma adolescência já começa a se materializar. Quando chega adulto já se materializa. E aí essa pessoa, mesmo que essa pessoa não pratique mais a promiscuidade, o que é que vai acontecer? Como ela trouxe lá do abismo ainda isso, porque veja bem, ela levou doenças, mas ela adquiriu mais ainda porque ela foi lá para as trevas, para o lugar correspondente aos que fazem promiscuidade.
porque tem setores separados. Então, ela foi para lá e justamente lá ela adquiriu mais ainda. Então foi retirado o que foi possível, porque há um determinado tempo em que a pessoa tem que reencarnar, senão ela vira espírito ovoide também, independente de outras coisas. Então ela é obrigada a reencarnar. Então ela trouxe esses vírus, essas bactérias, e aí ela vai ter que sofrer essa doença quando vier a reencarnar. Mais tarde virá a ter essa doença. Por exemplo, mulher tem muito essa candidiase, né? E até uma mulher, vamos dizer que ela solteira, virgem, que nunca... E acabou tendo isso. Mas como? Aí o médico até fica, mas a senhora não teve relações com alguém? Não. E aí tem essa doença. Outros têm a sífilis e o AIDS. Me surpreendi com essa notícia. Sabe de onde veio o AIDS? Veio lá do outro lado das trevas. E a ciência, os médicos ficam querendo explicar. Isso aí foi ocasionado pela promiscuidade que deu essa doença lá nas trevas. Veio de lá. Nem foi o cara que levou daqui para lá, não. Veio de lá. E aí ficam dizendo... Então, aí, lógico, é uma doença que pega, né? Pega nos outros. Aí vem fazer porcaria aqui, mesmo que... E depois tem aquilo, senhores, tem aquilo da atração e reação. Então ele vai ser atraído por uma pessoa que também que tenha isso, que é para ele sofrer o karma, né? Porque quem faz promiscuidade vai ter que responder nas leis divinas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Porque essas larvas, esses vírus, essas bactérias, esses vibriões, ele fica pregnado. Vamos supor que eu estou aqui e de repente vem uma porção de baratas e começa a ficar aqui no meu corpo, né? Ou então você cola no meu corpo aquela fita durex, aquelas fitas, fica tudo colado. Isso aí fica tudo colado. Então tem a técnica, uma técnica especial, né, lá dos extraterrestres que tira isso aí. Ninguém aqui consegue tirar isso. E depois, como somos co-criadores, estamos na terceira dimensão, aí dessa forma, vamos dizer plasmática para ser melhor entendido, nessa forma plasmática está no verdadeiro corpo da pessoa, ela começa a se autocriar em matéria, tá? E aí pega nos outros ainda por cima. Então, ele disse, foi assim que o HIV apareceu, disse o Osho. Informações do Osho e do Akhenaton. Isso começou a acontecer, sabe qual foi o ano? Foi em 1970, quando o sexo ficou liberado. Teve aquela campanha de sexo ficar liberado. Aí pronto, foi um caos. Então, senhores, às vezes essas pessoas vai demorar anos e anos para queimar esse tipo de karma, porque depende da quantidade. Isso é para qualquer karma, para qualquer falha, qualquer erro das pessoas. Por exemplo, a pessoa que é muito vaidosa, mas há escalas de vaidade, por exemplo. Fulano é vaidoso demais. Como aquele caso daquela senhora da Chenoe, é uma religião japonesa, que ela ficou aflita de fazer a plástica
antes de fazer a palestra. Ela estava muito preocupada. Não, eu tenho que fazer a minha plástica no rosto para aparecer na palestra bem, né? Isso é vaidade demais, né? Tá certo até que ela queira fazer, mas preocupada com isso. Ah, aí algumas pessoas, não, não vou não, porque hoje eu tô muito, não fiz a minha unha. Enfim, esse tipo de vaidade, né? Exagerada. Limpeza na pessoa, pessoa bem penteadinha. Isso não é vaidade, isso é a pessoa também gostar de se apresentar bem, não é uma vaidade excessiva. É aquela vaidade excessiva, excessiva. E tem vários tipos de vaidade em várias coisas, né? Vaidade, por exemplo, de ser um bom professor, vaidade, por exemplo, de ser um bom cientista, vaidade por ter dinheiro, muito dinheiro, ou a pessoa que trabalhou muito e conseguiu, pelo trabalho, ser muito bem financeiramente na vida e sente aquele orgulho, aquela vaidade. E fica assim numa caixa, só sentindo aquilo sempre, 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 né? Isso leva a ter problemas depois, quando falece. E depois, aí o que é que pode acontecer com essa pessoa? Ela pode vir pobrezinha. Se ela teve vaidade por ter aquele dinheiro e podia ter ajudado, teve oportunidade, vamos dizer, às vezes a pessoa não tem oportunidade, mas ela teve, de ajudar alguém, não ajudou, ou se negou a ajudar, aí depois veio o quê? Vem pobre. Vem pobre, mas sempre ela vem ainda com resquícios, né, da vida passada. Então, ela é pobre, mas ela deseja ser rica pra caramba, fica até, aí começa outro karma, começa com inveja do milionário lá que ela vê na televisão. Então ela deseja, mesmo não podendo, ela deseja comprar coisas caras. Vizinho tem mais dinheiro do que aquela pessoa e compra coisas mais baratas que é para o dinheiro dar até final do mês. Ele é pobre, mas precisou, vamos dizer, de um relógio de parede, foi lá e comprou do mais caro que tinha. Ainda mostrou para o vizinho. O vizinho ficou assim, bobo. Digo, mas como? Como ela só tem um salário mínimo, eu tenho um pouquinho mais que ela, mas eu não consigo, eu não posso comprar um negócio desse como ela comprou. Não foi liquidação. Mas se esse vizinho invejar, sentir inveja desse pobre que comprou aquele relógio caríssimo de parede, ele adquiriu karma também. Estou dando esses exemplos para vocês aprenderem, entenderem. Porque, olha, gente, é difícil. A evolução é difícil. Eu já me convenci disso, mas não é impossível, né? É difícil, mas não é impossível. É só a gente se autopoliciar. Senhores, então... Bom, eu acho que depois eu ia falar sobre o comportamento aqui no Brasil, que eles fizeram um comentário lá. Hoje o Akhenaton fizeram um comentário sobre o comportamento das pessoas aqui no Brasil. Fica para o próximo vídeo, né? Então, senhores, vocês não vão gostar, mas foram eles que disseram. E algumas coisas que eles disseram eu concordo. Eu vou dizer para vocês o que eu concordo. Então, senhores, tudo de bom, paz e luz a todos.